Efésios 6, 11, até o versículo 18. Diz a palavra do Senhor: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Nesta noite nós queremos falar sobre a poderosa armadura de Deus. Amém? Repitam comigo, digam: a poderosa armadura de Deus. Um fator importante nesse texto é entender que esta armadura, ela é de Deus e não é humana. O texto é muito claro. Fala exatamente o que nós devemos tomar. Tomai a armadura de Deus. Não é algo humano, é a armadura de Deus. Uma outra coisa que nós queremos frisar é que esta armadura, ela é completa. Fala comigo, completa. A armadura de Deus tem aproximadamente 6 peças. E não pode ser usada cada peça separadamente. A armadura de Deus deve ser usada por completo. Se eu tomo, por exemplo, a espada do Espírito, eu tenho que tomar também o capacete da salvação, a couraça da justiça, todas as peças. Não dá para realmente se revestir apenas com uma peça só, para ficar protegido contra as ciladas do diabo. É necessário, é obrigatório. Diga comigo, é obrigatório fazer uso da armadura de Deus. E quem é a armadura? A igreja? Não é minha,
não é comprada por aí. É a armadura que Deus usa. Simbolicamente falando, é a armadura que Deus usa. Claro que Deus não precisa disso, porque Ele já é autoprotegido. E Ele é autoprotegido com tudo isso que faz parte de cada peça da armadura de Deus. Vivemos um momento em que muitos crentes tomam a armadura, veste essa armadura e fica protegido. Mas também há aqueles que não têm interesse em tomar a armadura de Deus e se revestir espiritualmente. Ficam vulneráveis e acaba realmente sendo vencido no dia mau, ou acaba sendo vencido através das ciladas do maligno. Para que não venhamos ser vencidos no dia mau, para que não venhamos cair nas ciladas do maligno, devemos tomar todos os dias a armadura de Deus e colocar sobre o nosso espírito. Claro que ela também faz um grande efeito no nosso corpo, principalmente na nossa mente. Na nossa mente, ela vai proteger a nossa vida, tanto no âmbito espiritual, como também no âmbito físico. Por isso, é necessário tomar toda a armadura de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: meu irmão, a armadura de Deus é completa. Também é importante entendermos o que ganhamos e em que sentido nós somos protegidos, obedecendo ao Senhor e revestindo-nos da armadura. Uma coisa muito interessante aqui é que todo aquele que veste a armadura, antes de vestir a armadura, ele deve estar vestido. Como assim? Porque a palavra, ela vai dizer assim: revestivos. Revestivos de toda a armadura de Deus. Então é necessário que antes de vestir a armadura, já tenhamos alguma veste. E que veste é essa? É a veste de louvor, é a veste de santidade. Não pode colocar a armadura de Deus em cima da mentira, em cima das coisas sujas da alma, da mente. É preciso primeiro se vestir para depois se revestir. Colocar em cima do que está vestido. Isso é revestir. É colocar em cima do que está vestido. Se nós já estamos vestidos de vestes de louvor, se nós já temos vestes de santidade, então agora podemos nos revestir da armadura de Deus. Mas se estamos vestidos da mentira, da contenda, do falar mal do irmão, o que é que deve ser feito primeiro? Tirar essas vestes sujas. Porque se você ou eu
estivermos vestidos da mentira e querer colocar a verdade em cima, vai virar lama. É necessário que tire a sujeira da mentira e aí pegue a verdade e se cubra com ela. Qual é a primeira peça da poderosa armadura de Deus? Diga comigo, o cinturão da verdade. Outra vez, o cinturão da verdade. Agora, olhando para a simbologia bíblica, para que serve ser verdadeiro? Porque a palavra diz assim, que eu devo colocar a primeira peça. E a primeira peça é o cinturão da verdade. Diga assim, cinturão da verdade. Para que serve? Abra sua Bíblia no Salmos 15, versículos 1 e 2. Você vai entender hoje aqui a respeito da poderosa armadura de Deus. Para que serve o cinturão da verdade? Salmos 15, versículo 1 e 2. Diz assim, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Tabernáculo aqui é simbologia de céu. Quem, Senhor, habitará no céu? Também pode ser feito a leitura assim. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo, no lugar íntimo contigo? Também pode ser visto assim. Quem pode estar no lugar íntimo com Deus? Quem poderá morar no céu? É a segunda alternativa que o versículo dá. E quem poderá habitar no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? É a mesma simbologia. É a simbologia de céu, é a simbologia de intimidade com Deus, é a simbologia de estar mais perto de Deus. Agora preste atenção, porque o versículo 2, ele vai dar a resposta. Porque eu devo me cobrir com a verdade. Porque nós devemos viver verdadeiramente a vida cristã. Versículo 2 diz, o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala o quê? E de coração fala só pode falar de coração a verdade quem pegou a poderosa armadura de Deus e colocou a primeira peça. Qual é a primeira peça? Cinturão da verdade. Amém? Para que viver a verdade? Para ir para o céu. Quem não vive a verdade não vai para o céu. Provérbios 12, 17. Estamos falando do cinturão da verdade, que é a primeira peça da armadura de Deus. Aí pertinho, Provérbios 12, 17. Para quê? Serve ser verdadeiro, para manifestar justiça. Versículo 17, quer ler? Pode ler em voz alta aí.
Provérbios 12, 17. Quem fala a verdade, manifesta o quê? A justiça. Deus não ia ensinar uma coisa sem propósito. Deus não iria ensinar uma coisa para nós acharmos bonitos. Não. Deus ensina na sua palavra aquilo que é necessário para a minha e para a tua vida. Quem fala a verdade manifesta a justiça, porém a testemunha falsa produz o quê? A fraude. Por isso vem exatamente que eu e você devemos tomar o cinturão da verdade. O crente, ele não deve apenas conhecer a verdade. O crente deve viver a verdade. Amém? Tem crente aqui hoje? Amém. Eu sou o primeiro da lista. Então, para mim e para você, o crente não deve apenas falar da verdade. Ele tem que viver a verdade. Em outras palavras, o evangelho, amado, deve ser impregnado na nossa vida. E começa realmente por essa peça maravilhosa da armadura de Deus. Não é minha, não é sua, não é de ninguém. A armadura é de Deus, está acessível a todo crente. Todo crente tem acesso à armadura de Deus. E a primeira peça que ele deve pegar para usar, ele tem que usar as demais, mas a primeira é o cinturão da verdade. Usando o cinturão da verdade, nós vamos para o céu. Usando o cinturão da verdade, nós vamos manifestar a justiça. Tem mais alguma coisa? Tem. 1 de João 2,4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? É o quê, igreja? E o que é que não há nele? A verdade. Você está pensando que a armadura de Deus não é para ser usada? É para ser usada. E temos que tomar o cinturão da verdade e colocar em primeiro lugar. A armadura de Deus é poderosa. O que é que vence a mentira? O que é que vence a mentira? E nada pode se contra a verdade. Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso a armadura de Deus é poderosa. Primeiro, porque a verdade liberta. A verdade cura. A verdade transforma. A verdade inibe o mal. Segunda peça da armadura de Deus, que é para ser usada. A couraça da justiça. Diga comigo, couraça da justiça. Para que serve ser justo? Quando falamos de justiça, quem pratica a justiça é justo. No mundo que nós estamos vivendo, com tanta injustiça, é necessário pegar a couraça da justiça e colocar sobre o coração. Porque o coração, amado, é atingido de uma maneira para nós sermos corruptos, injustos, enfim. Muito bem.
Quem ama a justiça odeia a iniquidade. Diga, quem é justo não aceita a injustiça, a iniquidade. Abre aí no Salmos 45, 7. Salmos 45, 7. E aí você vai ler, para você ver com seus próprios olhos o que está escrito. Porque eu só falando é bom, mas eu falando e você lendo é melhor. Veja aí, por favor, Salmos 45, 7. Pode ler? Lê em voz alta. Olha o que diz. É o versículo 7. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu de óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Diga comigo, quem é justo, se sente bem, por ser justo, recebe de Deus a unção e alegria, e contentamento, o prazer de ser justo, prazer realmente de ser correto, o prazer de querer as coisas corretas, o prazer de não tirar nada de ninguém, e sim ter o prazer de dar e ajudar. Tem pessoas que gostam, né, de tirar, se aproveitar do seu próximo. E principalmente quando ela tem uma condição financeira um pouquinho alta. Aí já gosta. Não é para ser assim. Temos que odiar a iniquidade. Deus não odeia o pecador. Deus odeia o pecado. E Ele ensina que os seus filhos sejam também assim. Nós não podemos fazer diferente. Odiar o pecador e amar o pecado. Nós temos que amar o pecador e odiar o que ele faz. O que mais? Para que serve ser justo? Diga comigo, para trazer de volta a originalidade da criação. Efésios 4, 24. Preste atenção, eu vou ler. E a vós, Deus falando através de Paulo, e a vós, revesti de novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Adão foi criado em verdadeira o quê? Santidade. Quando Adão foi criado, antes do pecado, Adão era justo? Adão era santo? Então, porque Deus quer que nós venhamos nos revestir da poderosa couraça da justiça, para que nós voltemos àquela originalidade que Adão tinha antes de pecar. Voltemos àquela pureza que Adão tinha antes de pecar. E pode ser? Pode. Adão falhou no Éden, no paraíso.
Mas Jesus mostrou que no mundo ele venceu o pecado. Por que Jesus venceu o pecado? Porque Jesus se revestiu da poderosa armadura de Deus. Quando nós estamos revestidos da poderosa armadura de Deus, nós não temos que lutar contra a carne nem contra a sangue. Porque sabemos que quem está por trás são os principados, as potestades, os dominadores desse século, desse mundo tenebroso. Mas o diabo não quer conta. Diga comigo, o diabo não quer conta com quem está revestido da armadura de Deus. Se você entendeu, aplauda a Jesus. Aleluia! Diga, eu já coloquei aqui em mim 2 peças da armadura de Deus. Qual foi a primeira? Cinturão da verdade. E a segunda? Couraça da justiça. A couraça da justiça é a vestes dos santos. Diga, todo aquele que é separado do pecado está revestido da couraça da justiça. Apocalipse 19:8. Anote aí. Apocalipse 19:8. E lhe foi permitido, olha que coisa linda. E lhe foi permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Amém, irmãos? O crente pedreiro tem que cobrar aquilo que é justo, ou até abaixo. O crente, ele tem que entender que se ele é uma pessoa que presta serviço, se ele ganha realmente através da prestação de serviço, ele tem que ser justo. Já pensou? Chega uma pessoa de fora, eu sou mototaxista, aí estou vendo que o camarada é de fora, não conhece nada na cidade, aí já vem aquele pensamento, eu vou meter a faca nesse otário. Otário sou eu que estou fazendo isso. Estou usando de injustiça. Não vai me levar a lugar nenhum isso. Só vai me levar à pobreza e à miséria. Porque estou querendo ganhar. A justiça deve ser feita. Olha, meu amigo, para ir para tal lugar, tanto o Senhor pode ir comigo, pode ir com outro. É R$15. O preço de tabela é R$15, meu amigo. Mas eu vou lhe cobrar 12. Amém? Terceira peça. A terceira peça é calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Para que serve estar calçado os pés com a preparação do Evangelho da Paz? Serve para pregar o Evangelho, levando a verdade, levando a paz, levando o amor de Cristo. Muitas são as pessoas que levam um evangelho que não é o de Cristo, e às vezes leva o evangelho da disputa, da competição. Eu vou ver quem é que sabe mais, se é eu ou se são os testemunhas de Jeová.
Para com isso. Eu vou ver quem sabe mais, se sou eu ou as seitas. Para com isso. Leve a palavra. E principalmente ao sedento, ao que tem fome. Leve com amor, leve com sabedoria. Jesus não saiu fazendo competição. Jesus não saiu falando que o batismo deve ser assim ou assado. E a ceia deve ser assim ou assada. Não. Jesus saiu levando aos corações a pregação do Evangelho da paz. Abra sua Bíblia aí para nós conferirmos. Em Isaías 52, 7. Quão formosos sobre os montes são os pés do que anuncia as boas novas. Boas novas quer dizer evangelho. Que proclamam a paz. Que anunciam boas coisas. Que proclamam a salvação. Que diz a Sião: o teu Deus reina. Amém? A igreja precisa, amado, estar calçada com a preparação do Evangelho da Paz para evangelizar. Porque aquele que não sabe evangelizar, ele esparrama. A pessoa não vem nem na igreja. Tem pessoas cristãs que são muito agressivas na hora de evangelizar. Na hora de evangelizar, são muito agressivas. Ah, não quer aceitar Jesus como Salvador, não? Ó, você não quer aceitar, eu não venho mais aqui, você vai para os quintos do inferno. Que linguagem é essa? Que coração é esse? A Bíblia diz que nós falamos o que o nosso coração está cheio. Então, temos que amar o nosso próximo. Temos que fazer ele entender. Quando se evangeliza uma pessoa, eu vou dar uma dica aqui para você. Quando se evangeliza uma pessoa, leve ela a entender que ela está errada. E não denuncie que ela está errada. Porque tem gente, você fez isso, está errado. O que você fez está errado. Em vez de abrir a boca para acusar, pergunte a ela mesma. E está certo o que você fez? Deixe a ficha cair. Deixe ela mesma responder. Não, o que eu fiz está errado. Aí você diz, eu tenho uma solução. O evangelista faz assim. O evangelista não é aquele que vai saindo acusando as pessoas, matando as pessoas, não trazendo as pessoas para a igreja. Não. Tem que estar calçado com a preparação do evangelho e não da guerra, e não da competição. Não tem que calçar os pés com a preparação do evangelho da competição. Não tem. Calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. O evangelho da paz. É ali, aonde há guerra, você leva paz. Aonde há ódio, você leva amor. Aonde há dor, você leva a suavidade da cura. É assim. Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz representa o ide de Jesus. Mas não só isso. Quer dizer que devemos ir preparados. Toda pessoa que sai para evangelizar, toda pessoa que sai para discipular, deve estar preparada. Ela deve ser treinada primeiro. Como é que vamos falar uma coisa que não aprendemos? Como é que vamos falar uma coisa que não sabemos? Só vamos afastar as pessoas. E não podemos ser assim. Não basta, peraí, vou lhe dizer, não basta pegar o cinturão apenas.
Não basta pegar a couraça da justiça apenas. É necessário estar com o cinturão da verdade, é necessário estar com a couraça da justiça e ter os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Amém? É aquilo, a pessoa está doente, leve a cura. Quem é discipulador, diga amém. Calce os pés com a preparação do evangelho da paz. Porque senão o seu discipulado não vai fluir. Não vai fluir. Para a gente dizer a verdade, a gente não precisa ser grosso, mal educado. A gente não precisa atingir as pessoas no seu emocional, com agressividade. A gente tem que atingir o emocional das pessoas com a verdade da palavra de Deus. Quarta peça da armadura de Deus. Não é minha armadura, é a armadura de Deus. Tomai, pois, toda a armadura de Deus, toda. Não adianta tomar uma peça e outra não. Escudo da fé. Diga, é uma peça muito importante. Escudo da fé. Para que serve o escudo da fé? A fé, ela nos protege dos dardos inflamados do maligno e nos justifica diante de Deus. Quando pensamos em fé, só pensamos nas bênçãos. Pela fé eu vou conquistar, pela fé vai acontecer isso, pela fé eu vou enricar. Tudo isso acontece. Tudo isso pode acontecer. Mas tratando-se, né, desse quadro que é a armadura de Deus em nós, a fé nos serve para apagar, diga apagar, os dardos inflamados do maligno. E serve para nos justificar. Quando Satanás vem nos acusar, pela fé nós estamos justificados. Então ele não pode nos acusar, a não ser que tenha motivo. Tenha motivo. Se a pessoa vive mentindo, o diabo vai dizer, você é um mentiroso, você é um mentiroso. Mas se a pessoa realmente não vive mentindo, vive realmente separada do pecado, o diabo pode até aparecer para acusar, dizendo o nosso passado. Mas no passado você fez isso, você fez aquilo, e aí a gente usa o escudo da fé, dizendo, Satanás, isso é passado. Isso não tem valor mais, porque é passado. Eu fui justificado, eu fui inocentado pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Pergunte para a pessoa que está do seu lado, diga assim, você entendeu? Aleluia. Para que serve o escudo da fé? Serve para fazer com que os justos vivam pela fé. Eu vou ler 2 textos bíblicos. O primeiro para embasar a minha primeira fala sobre o escudo da fé. Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Diga, eu tenho paz com Deus, porque a minha fé me diz que eu sou um justificado. Quem é justificado, aplauda Jesus. Aleluia.
Justificado é todo aquele que já foi inocentado. O que é justificação? É isenção da culpa. Alguém assumiu a culpa. Jesus assumiu a nossa culpa. E por isso nós fomos justificados. Amém? Você entendeu? Para que serve a fé? Diga: para me proteger contra os dardos inflamados do maligno e para dizer para Satanás que eu sou justificado, ou seja, inocentado. Hebreus 10:36 diz: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Diga: todo aquele que é justificado, ele vive pela fé. Vamos para o céu pela fé. Somos curados pela fé. Até mesmo quando o médico receita para nós um medicamento. Porque se não tiver fé para tomar aquele medicamento e não tiver fé que aquele medicamento vai curar, não resolve nada. A fé serve para tudo. Para o sobrenatural e também para o natural. Por isso está escrito: sem fé, outra vez, sem fé, é impossível agradar a Deus. Quinta peça: capacete da salvação. Precisamos dele para proteger a nossa mente. O capacete é colocado na cabeça. Sim ou não? Precisamos, proteger a nossa mente. O capacete do motoqueiro protege o cérebro, mas o capacete da salvação protege a mente. Ela é invisível, está em alguma parte do nosso cérebro. Para que serve o capacete da salvação? O capacete da salvação protege nossa mente das mentiras do diabo e das influências do mundo. Não se deixe ser influenciado pelo mundo, irmão. Não se deixe ser influenciado pelas mentiras de Satanás. Todo crente que é influenciado pelo mundo, todo crente que é influenciado pelas mentiras de Satanás, ele não protege. Ele vive com a sua mente desprotegida. A nossa mente é para ser protegida. Não é qualquer coisa que a gente deve ver na internet, nas redes sociais. Não é qualquer coisa que a gente deve ver. Imagine postar. Proteja a sua mente. Use o capacete da salvação. É muito importante usarmos o capacete da salvação. Não olhe o que não é para ver. Não fale o que não é para falar. Não queira a armadura de Golias para a sua vida e nem queira a armadura de Saul para a sua vida. Que armadura você quer para a sua vida? Eu tenho 3 para lhe oferecer. A armadura de Deus, a armadura de Saul e a armadura de Golias. Qual das 3 você escolhe? A de Deus. A armadura de Deus, porque a armadura de Deus é poderosa. E Davi, quando enfrentou Golias, ele estava com ela. E notamos que ele estava com o cinturão da verdade. Ele disse para Golias: tu vens a mim com isso, com aquilo, com lança, com não sei o quê.
e eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Aleluia! Olha que Davi foi antes de Paulo, mas Davi já vivia a gloriosa, poderosa armadura de Deus. Olha que coisa linda. Salmos 132, 16. Quando nós damos lugar a Deus, queridos, Deus mesmo, Ele vem e nos reveste da salvação. Coisa linda. Deus nunca nos dá uma coisa que Ele não tenha para dar. Só Deus pode nos revestir da salvação. Salmo 132, versículo 16. Vestirei de salvação. Está escrito assim na sua Bíblia? Vestirei, é o versículo 16. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo os seus santos exultarão. Diga comigo, quem tem o capacete da salvação, tem Deus como proteção. Quem mais quer proteger a nossa mente é Deus. Quem mais quer que nós venhamos guardar a nossa mente é Deus. E por fim, a última peça é a espada do Espírito. Diga comigo, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Aplauda Ele. Irmão, vou lhe dizer uma coisa. Esta palavra, que é a palavra de Deus, internizada dentro de nós, não tem demônios que resistam aos crentes que têm a palavra de Deus internizada dentro de si. Você é muito poderoso. Não é quando fala em língua. Eu sou muito poderoso, não é quando eu falo em línguas e profetizo. É quando eu guardo a palavra de Deus. Amém? Quando nós guardamos a palavra de Deus, pode ter certeza, os demônios tremem. Lembra de Jesus? Cheio da palavra de Deus, cheio do conhecimento espiritual, cheio do Espírito Santo, os demônios disseram: Jesus Nazareno, vieste nos atormentar antes do tempo. E olha que Jesus não tinha dito nada para eles. Foi só a presença de Jesus ali. E eu vou lhe dizer, Jesus é presente aqui. Amém? Literalmente, Jesus é presente aqui, ó, na sua palavra. Não precisamos ver Jesus materializado, porque Ele é a essência da palavra, Ele é a palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Há poder, amado, na vida do crente que maneja bem a palavra da verdade. O apóstolo Paulo disse bem assim: olha, se apresente diante de Deus como um obreiro. Não é aquele obreiro que realmente é cheio daquela unção do reteté. Crente do reteté, ele tem unção. Mas a verdadeira unção, o verdadeiro reteté está em manejar bem a palavra da verdade.
Aleluia! Quem maneja bem a palavra da verdade, amado, tem um poder que Satanás jamais vai conseguir destruir. Satanás não pode destruir o crente que é íntimo da palavra. Paulo disse: maneja, Timóteo, bem a palavra da verdade. Maneja bem, explica bem, prega bem, vive bem a palavra da verdade. Você está entendendo? Eram 3 coisas que Timóteo tinha que fazer: viver bem a palavra da verdade, pregar bem a palavra da verdade e manejar o conhecimento, buscar nas escrituras o melhor alimento para o rebanho que ele tomava conta. Amém? Não é simplesmente a gente chegar ali, não fazer uma competição aqui. Vou realmente desafiar você para ver se você sabe mais da Bíblia do que eu. Isso é bobagem, criancice. Todos aqueles que sabem muito da Bíblia, ele tem muito para viver. Amém? Tem gente que diz bem assim: eu tenho o Salmo 91 todo de cor. Quantos versículos do Salmo 91 está vivendo? Deus não está preocupado com conhecimento. Deus está preocupado com obediência, viver a palavra. Porque adianta, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor. Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Do que adianta, amado? Está recitando isso e não está vivendo? Amém? Que você recite. Que nós venhamos recitar. Que toda a igreja venha recitar, mas muito mais viver. Amém? É aquilo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso ser vivo no nosso coração e não apenas memorizado na nossa mente. Vocês estão entendendo? Porque a palavra do Espírito, amado, a espada do Espírito, a palavra do Espírito, tudo isso é força para as nossas vidas. Olha o que diz aqui. 2 aos Coríntios 10, versículos 3 a 5. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas. Amém? Derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Do que é que Paulo está falando? Ele está falando, amado, para que a gente coloque a nossa mente em obediência a Cristo. Só tem uma maneira. Diga para a pessoa que está do seu lado, toca nela assim para ela não dormir, e diga bem assim: só tem uma maneira. Só tem uma maneira. É colocando a palavra de Deus na vida. Você entendeu? Levando a nossa mente, levando os nossos pensamentos, porque nós tomamos decisões por causa dos pensamentos. Você está aqui porque você teve um pensamento antes de estar aqui em vir para o culto. Você pensou em vir para aqui. Você pensou em estar aqui. E a Bíblia diz que os nossos pensamentos, eles devem estarem
em obediência a Cristo. O ato de você ter vindo aqui já foi uma obediência a Cristo. Já foi. Então, que os nossos pensamentos estejam sempre subjugados à palavra de Deus, à vontade de Deus. E Deus quer isso. Por que Deus quer isso? Porque está escrito: pensai nas coisas que são do alto, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é perfeito. Se há alguma virtude nisso, seja sobre isso que nós devemos colocar os nossos pensamentos. Você já pensou hoje no céu? Amém? Irmão, você vai para o céu. Você é do céu. Aqui não é a tua morada. Já pensou hoje em ver Jesus? Amém? Já pensou hoje no arrebatamento? São nessas coisas. Não, hoje eu pensei em ficar rico. Estou até pensando em jogar na Mega Sena. Funciona não. O que funciona é pensar em ir para o céu. É pensar na volta de Jesus. É ficar se imaginando, ó, daqui a pouco o céu vai abrir. E eu vou ver Jesus. E eu vou ser o primeiro a ver. Eu não quero nem saber se os outros vão verem. Mas eu quero ver Jesus. Pensai nas coisas que são do alto. Amém? Aqui está, querido irmão, a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Por que devemos usar a palavra do Espírito? Porque estamos em guerra. Estamos em guerra contra os nossos inimigos. E os nossos inimigos não são carnais. Enxu Caveira não é carnal. Maria Padilha, Tranca Rua, Pomba Gira. Esses demônios não são carnais. Ele encarna numa pessoa. Ele adentra a um corpo, mas ele não é carnal. Ele é espiritual. E nós pelejamos, lutamos contra as potestades das trevas diariamente. Olhe para mim. Ou consciente ou não, todos nós já tivemos hoje uma lutinha contra o diabo. Amém? Olhe para mim. Eu poder olhar para dentro dos seus olhos. Vou repetir. Consciente ou não, todos nós hoje já tivemos uma lutinha com o diabo. Aqui, ó. Aquele pensamentozinho errado já foi uma luta. Amém? Você entendeu? Todos os dias nós lutamos contra o diabo. Haja seta, haja dardos. A Bíblia diz que ele envia os seus dardos inflamados. São aquelas flechas que batem, trava aqui no púlpito e começa o púlpito a pegar fogo. É aquela flechinha, é aquela ideia assim, é aquilo que não é nada demais, que bate no coração e o coração começa a pegar fogo. E daqui a pouco a boca está falando, eu vou fazer. E o diabo diz assim, eu vou te ajudar. Você não se protegeu. Quando nós deixamos a armadura de Deus de lado, nós ficamos totalmente fragilizados. Totalmente fragilizado. Digo uma coisa, fique sem colocar o capacete da salvação para você ver a confusão mental que vem sobre a sua vida. É uma confusão. Você começa a pensar, mas será que Jesus vai arrebatar a igreja mesmo? Eu acho que não vai, não sei o quê, eu acho que não. Mas é tanta coisa, tanta dúvida que vem e joga a pessoa fora da fé e da palavra. Vocês estão entendendo? Tome toda a armadura de Deus. A armadura de Deus é poderosa para a sua vida. É poderosa para a vida de todo cristão. E agora vem
o final, a conclusão. Como? Como podemos nos vestir dessa armadura? Como? Já que ela não está no supermercado, já que eu vou ficar pedindo de peça em peça a Deus, tá, você acertou. Tá, você acertou. Pastor, é para pedir de peça em peça a Deus? É. É através da oração que a gente se reveste da armadura de Deus. Amém? É aquele negócio, Senhor, enche-me da tua palavra. Enche o meu coração e a tua mente na tua palavra. Eu não quero ouvir a tua palavra e ficar sem entender. Eu não quero ler a tua palavra sem ficar ao que entender. Aí você me pergunta outra vez. É pedindo a Deus que eu vou realmente receber peça por peça da armadura? É. Eu pensei em ir no G Barbosa comprar. Não vende, não tem, não acha. Eu pensei em pedir ao pastor. Não, posso te dar, porque a minha armadura não é minha, está emprestada, é de Deus. Você vai ter que pegar na mão dele também. Por isso está escrito, armadura de... Tome toda a armadura de Deus. Aí como? Com toda oração, com súplica, orando em todo o tempo. É assim que se tem. Como se tem a armadura de Deus? Com toda a oração, suplicando. Jesus, guarda a minha mente. Jesus, guarda a minha mente. Senhor, eu não sei, eu já tentei colocar o capacete da salvação, mas não entrou. Parece que não dá na minha cabeça. Coloca aí, Jesus. Você pede até Jesus, coloca. Estão entendendo, né? Parece coisa de criança, mas são com essas coisinhas de criança que Deus abençoa. É assim. Então, é pedindo através da oração, da súplica, é orando em todo o tempo. É aquele negócio, Senhor, me guarda. Senhor, me guarda, porque senão eu vou olhar para as pernas dessa mulher. Senhor, me guarda. É assim que a gente vai revestindo-nos da armadura de Deus. E vigiando em todo o tempo e perseverando na súplica. Suplicar é pedir, é querer, é desejar, é rogar. Senhor, eu quero, Senhor, tire isso de mim. De repente, suas vistas, você não quer mais as suas vistas, daqui a pouco está onde não deve. Aí tem que pedir, Jesus, coloca o capacete da salvação. Senhor, guarda a minha mente, guarda a minha mente, guarda a minha mente. Coloca, Senhor. Coloca, Senhor, aquele capacete da salvação que tapa os meus olhos, não deixa nem eu ver. Aí, de repente, uma mulher vai passar nuazinha na sua frente e você não vai nem notar. O carnal vai catucar você e diz, rapaz, viu a mulher? Não, cadê? Acabou de passar nuazinha, rapaz, estava tão ligado com o céu que nem via a nudez da mulher. A gente fica tão ligado com o céu que a gente nem percebe o pecado passando perto de nós. Quem entendeu, diga amém. Então fica de pé para você pedir a Deus a poderosa armadura de Deus na sua vida.